né, a essa ideia de que a gente não pode separar essa ficção que eu faço do mundo da ficção que eu faço de si próprio, que é a ideia de que não tem diferença entre psicologia individual e psicologia coletiva. Que a primeira ideia é importante, o indivíduo e o funcionamento social, né? O indivíduo não existe fora desse contexto social. Os processos de formação são similares e equivalentes, é importante, né? De maneira que a gente não poderia falar de uma psicologia individual separada de uma psicologia coletiva, que é uma maneira do Freud fazer uma crítica da tradição do individualismo. É um ponto central nessa discussão. O segundo ponto central dessa discussão é que, não obstante isso, ele diz que o homem não é um animal de massa. É uma tese schopenhaueriana, né? O homem é um animal de horda. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que quando a gente se aproxima demais, de repente a gente, como porcos espinhos, vamos nos afastar. Por isso que eu fico o Renato fica lá, eu fico aqui no meio, para haver um intervalo para a gente não se espetar, né? Então, existe o animal de ordem, o animal de massa, que quer dizer o seguinte, que por mais que você seja constituído, né, por processos simbólicos coletivos, processos de associação coletiva, há, em alguma medida, algo que se recusa a isso. Algo que se recusa a isso, algo que se opõe a essa espécie de massificação, que aliás é um termo importante da maneira como Adorno utiliza a psicanálise também, como crítica da ideologia, crítica da ideia da cultura de massa. Quer dizer, há uma espécie de manutenção de uma exceção, de uma singularidade que evita ser chupado por essa trama coletiva, né? Então isso é um aspecto interessante de que nós não somos, algo de nós resiste a essa absorção pela massa, e eu acho que essa dimensão que resiste é exatamente essa dimensão econômica intensiva que vai formar os nossos desejos, ou o que você estava chamando com Freud de onipotência do pensamento. É essa dimensão que foge a essa, para usar um termo Foucaultiano, foge à possibilidade da normalização. Ponto central, né, dessa produção inconsciente. Em relação a isso, inclusive, a gente pode, estou tentando correr aqui para acabar, a gente pode, inclusive, fazer uma aproximação muito curiosa em termos do percurso do Freud, né, em relação de como ele vai lidar com essa intensidade pulsional e corpórea. A gente, por exemplo, fazer perfeitamente estabelecer um traçado entre o primeiro Freud e o segundo Freud, onde efetivamente o ponto de ruptura certamente é a experiência da guerra. 14, 15, 13, 14, 15, Primeira Guerra Mundial foi a primeira manifestação de uma grande devastação planetária, inédita na época em termos de violência, inclusive, né? A memória, pelo menos, que ficou histórica, nunca houve uma violência daquela ordem. Então a gente consegue perfeitamente perceber que há nessa momento que ele vai escrever essas considerações atuais sobre a guerra e a morte, onde ele vai falar disso que o Renato lembrou, né, dessa espécie de ter o poder de produção da injustiça e não da garantia da vida, né, que se produz nesse momento. Isso é muito claro no texto do Freud. Então existe um antes e um depois da maneira como Freud entende o funcionamento dessa economia psíquica. O primeiro modelo, me parece que é o modelo que Freud desenvolve dos 3 ensaios até 1913, 1914, é um modelo que, de uma certa maneira, o Freud acreditava, né, numa espécie de bondade humana, bondade da natureza. Né? Bondade da natureza,
O Freud acreditava numa espécie de harmonia entre os sujeitos, e o Freud acreditava até mesmo numa cura, né? Na possibilidade de que a psicanálise fosse uma cura no sentido terapêutico do termo, né? Uma espécie de possibilidade de dar um bom destino a essa personalidade rebelde, digamos assim, né? E é interessante como nesse modelo do Freud há uma aproximação muito clara, uma apropriação muito clara do Freud do modelo da filosofia política do Rousseau. Primeiro discurso, considerações sobre a desigualdade, né? Onde o Rousseau fala que esse movimento de luta entre os homens ele é interrompido por uma espécie de dispositivo, ele vai chamar da piedade. A piedade em relação ao outro, né, faz com que se o movimento inicial pulsional é um movimento sádico, eu tenho uma espécie de retorno masoquista. Eu estou diante de uma experiência de piedade, que é o recalco, e isso seria constitutivo da civilidade. Então, o primeiro modelo do Freud é um modelo rousseauista e um modelo, eu diria mesmo, um modelo marcado por um certo traço cristão. Ame o próximo como a si mesmo. Tese que ele vai refutar no mal-estar na civilização, né? Então, esse primeiro modelo, onde o Freud acredita numa certa bondade natural, onde o Freud acredita numa certa harmonia possível, né? É um mundo onde o Freud, de uma certa maneira, acredita numa governabilidade eficaz. E eu acho que a partir desse momento há uma ruptura interna do Freud, né? Onde ele vai avançar teses mais contundentes, onde ele vai começar a desenvolver a ideia da existência de pulsão de morte, pulsão de destruição, quer dizer, onde a questão da desarmonia humana vai ser colocada no primeiro plano. Eu acho que aí o Freud vai se descartar do seu primeiro modelo rousseauista e, do ponto de vista dos contratualistas, ele vai se deslocar para o pensamento robesiano, onde o elemento fundamental que vai ressaltar num texto como Mal-Estar na Civilização é o fato de que o homem é um lobo do homem, que é uma frase retirada diretamente do Leviatã, né? Quer dizer, então, todo o segundo movimento, o segundo modelo impulsional do Freud implica numa leitura do político onde a governabilidade se torna problemática. Isto é, não acreditamos mais no papo do Habermas, né? Do diálogo para criar consenso, da negociação, né? Quer dizer, os impulsos, as pulsões, a economia gozosa, o querer se apropriar do outro, né? É mais forte do que qualquer consideração transcendente. Esse ponto, eu acho, que a onipotência do pensamento aumenta muito nesse contexto, evidentemente, né? Então nós temos aí, por um lado, um deslocamento de um modelo rousseauista para um modelo robesiano, claro, né? Onde a questão, onde o que vai aparecer aí, e aí eu acho que o Freud deixa de ser robesiano, né? No sentido de que não é uma questão de um estado de guerra. Eu acho que ele começa a descrever o espaço social como sendo um espaço onde a governabilidade é problemática, como um espaço efetivo de guerra.